Olá, meu querido, Deus te abençoe muito. É uma honra poder entrar em sua casa novamente e a gente estudar junto e conversarmos um pouquinho e sermos edificados com mais um estudo na célula em família. Muito bem, Deus abençoe muito vocês. Queridos, o nosso tema de hoje, a nossa conversa de hoje, está baseado na experiência de Jesus no deserto. E tem algo que está no meu coração já há um tempo, e na verdade foi inspirado numa palavra segunda-feira, que eu ouvi do Guilherme, falando a respeito da guerra que Jesus passou no deserto. E isso chamou a minha atenção e me fez lembrar daquilo, do jejum de Jesus que nós estamos e de tudo que está acontecendo. Nós estamos no deserto, não é à toa que tudo isso que está acontecendo no mundo, está acontecendo exatamente no período do jejum de Jesus. Deixa eu repassar com você, então, um histórico, e assim eu estou introduzindo, para entrarmos aqui nos textos de Marcos e Lucas, que tem a narrativa de Jesus no deserto, ok? Então, deixa eu pintar um quadro para você. Primeiro, o Descende, né, que nós temos falado já várias vezes, aconteceu ano passado nos Estados Unidos, muito jejum, muita oração. Ele veio para o Brasil no dia 8 de fevereiro, e a proposta do Descende era ativar a nova geração de cristãos, abençoando e transferindo para essa nova geração unção e empoderamento da parte do Espírito, para que esta nova geração fizesse o último grande investimento missionário e evangelístico na história, provavelmente antes da segunda vinda de Jesus. Pelo menos é uma ideia, ok? Nós não podemos datar, tá certo? Não podemos datar a segunda vinda de Cristo, mas a história está caminhando de uma forma que os sinais da segunda vinda de Cristo, eles estão se intensificando. Então a gente precisa ficar atento. Jesus mesmo ensinou a gente, em Mateus capítulo 16, por exemplo, para prestarmos atenção nos sinais. E assim, a gente não apenas abençoa a nossa fé, como a gente também abençoa a fé das demais pessoas, e a gente se prepara para os kairos de Deus, nos preparamos para as estações que Deus vem trazendo sobre a raça humana. Nós precisamos fazer isso é muito importante. Eu não posso datar a segunda vinda de Cristo, mas eu posso ler os sinais da história e assim me posicionar como cristão do jeito certo, no tempo certo, cumprindo assim o nosso papel no nosso tempo e na nossa geração. Então, muito bem, essa era a proposta do Descende. E antes disso, eles propuseram também um jejum que eles chamaram o jejum de Jesus. O jejum de Jesus é um programa de 40 dias de oração e jejum que já vem sendo praticado há muitos anos, ok? E nós iniciamos o jejum de Jesus dia 1º de março e vai vencer amanhã, dia 9 de abril, será o 40º dia do jejum de Jesus. Muito bem, curiosamente, Jesus, quando é levado para o deserto, ele é levado, segundo as palavras de Lucas, capítulo 4, verso 1, ele foi levado cheio do Espírito para o deserto. No deserto, segundo a narrativa de Marcos e Lucas, Jesus guerreou os 40 dias. Quando você lê Mateus, a impressão que nós temos é que ele foi tentado apenas no final do jejum. Essa é a ideia que, lendo Mateus, vem à mente. Mas quando você vai para Marcos e para Lucas, você vê o seguinte, em Marcos 1, 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Marcos é muito resumido, mas ele nos dá informações importantes, que ele estava sendo tentado por Satanás os 40 dias, e que estavam lá também feras. Essa palavra feras pode não significar necessariamente animais, ok?
mas Paulo usa essa expressão feras em Corinto, quando ele se refere no tempo que ele estava evangelizando a cidade de Éfeso. E em Corinto, ele se referindo a esse tempo, ele diz que em Éfeso ele lutou com bestas feras. E dizia a respeito às lutas espirituais que o apóstolo Paulo travou contra principados e potestades da maldade na região de Éfeso. De forma que essa expressão de Marcos faz a gente entender também da guerra espiritual que Jesus estava travando no deserto. Ele foi para esse fim, levado pelo Espírito ao deserto. Quando Lucas registra isso, no primeiro verso ele diz, Lucas 4, verso 1, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aí, a partir do verso 3, Lucas começa a narrar a tentação que Satanás, propriamente dito, empreendeu contra Jesus ali. Portanto, o deserto foi um lugar de guerra, foi um lugar de luta, foi um lugar de fraqueza, mas também de empoderamento, ok? Enfraquecido na carne, por causa da falta da alimentação, mas o Espírito estava sendo fortalecido, Jesus estava sendo empoderado no deserto. Aí quando chegamos no verso 14 de Lucas, a gente lê a expressão assim, então Jesus no poder, no verso 1, cheio do Espírito, no verso 14, no poder. Essa diferença é importantíssima, ok? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Muito bem. A diferença. O que é que difere? O ser cheio do Espírito e o ser cheio do poder do Espírito. A diferença entre uma coisa e outra é o que acontece aqui no meio, no deserto, ok? Jesus lutou no deserto e ele venceu todas as tentações. Muito bem, vamos pensar. Iniciamos o jejum de Jesus, que são 40 dias de oração e jejum, e aconteceu essa revolução global com a chegada do coronavírus, e essa confusão toda em muitos países, essa mobilização nacional para deter o avanço da contaminação do coronavírus, mas ao preço de ao preço de afetar a economia das nações de uma maneira terrível, terrível. Se a gente superar, e vamos superar, ok, rapidamente a pandemia do coronavírus, o que vai sobrar é uma enfermidade na economia das nações que a gente vai precisar de uma graça redobrada para poder se recuperar disso daqui. Isso é guerra. Nós entramos em guerra. O que eu chamo a sua atenção é que nos parece que nada disso é coincidência. Começamos o jejum de Jesus e entramos numa guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos sendo tentados de muitas formas. É comum disso acontecer no período de jejum. Guerra, nós somos tentados a desanimar, somos tentados a nos desesperar, somos tentados a entrar em pânico, somos tentados a desconfiar da palavra de Deus, somos tentados a não usarmos bem o tempo de isolamento que nós temos, ok? Nós precisamos tornar o tempo de isolamento produtivo e um tempo também de crescimento e consagração. Jesus, no deserto, ele entrou no isolamento social, ok? Jesus não era grupo de risco, né? Quem estava em risco ali era Satanás, né? E aliás ele foi derrotado, né? Então, é isso que tem que acontecer com a gente. Nós todos estamos sendo tentados. Eu quero passear no texto, nas tentações, as 3 tentações de Jesus, e depois inserir mais um item aqui, que a gente vai usar, e você vai usar para conversar na sua casa, ok? Em família, a respeito desse assunto, com a Bíblia aberta, e a gente vai conversar. Eu mandei
para você esse estudo aqui já, provavelmente você já tem na mão e você usa para conversar em família e crescer nas discussões com a Bíblia aberta, com a apostila aqui, com a Bíblia aberta e conversando em família, e assim a gente vai crescer. Muito bem. No registro de Lucas, então, acontece a primeira tentação narrada diretamente por Satanás, ok? Que é a tentação de transformar as pedras em pães. Satanás está tentando Jesus por causa da fome. Fome e sede. Muito bem, mas o que de fato estava acontecendo? Qual era de fato a tentação de Jesus, de Satanás contra Jesus? Ele estava tentando Jesus quanto às necessidades físicas e tentando fazer com que Jesus considerasse as necessidades físicas determinantes para ele tomar as suas decisões e definir as suas ações. As necessidades físicas tornando-se determinantes para as nossas decisões e para as nossas ações. Mas isso significaria quebrar o projeto, quebrar o jejum. Significaria abandonar o projeto na vida de Jesus e a proposta do jejum durante os 40 dias, ok? Então, Satanás sempre tenta antecipar a gente. Então, olha aí para a sua apostila, você vai ver que eu anotei algumas coisas. Primeiro, a tentação era para desviar dos propósitos de Deus por motivos carnais. Esse tipo de tentação nós podemos sofrer também. Desviarmos-nos, o inimigo tenta nos desviar dos propósitos de Deus por motivos carnais. Tome conta do teu coração. Isso não pode acontecer nem comigo, nem com você. Segundo, abandonar os projetos de Deus sem concluí-los, evitando o sofrimento e o preço pertinente ao projeto. Meu querido, deserto é lugar de sofrimento também. Agora, os sofrimentos fazem parte da nossa maturidade, do nosso crescimento. Nós não podemos evitá-los. Nós temos que encará-los, nós temos que superá-los, temos que vencê-los e temos que sair melhor lá na frente, mais crescido, mais maduro, com mais couro, com mais músculo. E a gente tem que sair vencedor. Se eu abandono o processo, eu aborto a minha maturidade, eu aborto o meu crescimento, eu não saio bem no final. Próximo item aqui. Abandonar a escola de crescimento por causa da demora das chegadas das bênçãos. Nós temos sempre bênçãos prometidas por Deus, mas os desertos nós não podemos evitá-los, ok? Então, necessidades carnais, necessidades físicas, determinando para mim os projetos de Deus, não, e as minhas decisões e posturas, não, nós não podemos cair nessas tentações. Aí o texto que está nos versos 3 e 4, ok? Você lê aí na sua casa. A segunda tentação é quando Satanás mostra os reinos do mundo para Jesus e oferece esses reinos para Jesus se Jesus adorasse Satanás. Portanto, que tentação era essa para Jesus? Era a autoridade, glória e domínio sobre os reinos da terra, porém antecipados, de maneira errada, pegando atalho. Vamos lá. Usar meios errados ou atalhos para chegar ao propósito de Deus. Pular etapas para evitar sofrimentos. E 3, desrespeitar os processos que conduzem à maturidade e ao crescimento. Não adianta antecipar nada. Essa era a proposta de Satanás para Jesus. Jesus, ele já é rei. Ele já era rei de todas as nações. Ele é o Criador. Agora, ele tinha que passar pelo deserto, ele tinha que passar pelos 3 anos e tinha que ir para a cruz do Calvário. Com a sua morte e a sua ressurreição, cumprindo o propósito da encarnação, aí então, Deus lhe daria, Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, Deus lhe daria um nome que é sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. A autoridade, o reconhecimento, o domínio, o poder, a posse, viriam para Jesus, já era, mas seria de alguma maneira milagrosamente acrescentados tudo isso sobre Jesus, mas ele tinha que cumprir o propósito da sua missão, ok?
tinha que cumprir o propósito da sua missão, não poderia antecipar nada disso. Nós somos tentados, muitas vezes, a interromper os processos, evitar sofrimento e dor, e querer o prêmio que só é possível de se ter depois do final dos processos, do crescimento e tudo mais. É como se você quiser pegar o diploma na mão sem fazer a prova, pegar o diploma na mão sem passar os anos estudando e fazendo todos os trabalhos, todas as tarefas. Não funciona, ok? Então essa foi a segunda tentação de Jesus. Não saia dos processos, não evite os desertos, encare-os de frente. Então essa foi a segunda tentação de Jesus. Os textos que narram a segunda tentação estão entre os versos 5 e o verso 8. A terceira tentação de Jesus é Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e fala, se lança que os anjos vão recolher o Senhor lá embaixo. O Senhor não, né? Ele falou de Jesus como Senhor. Mas qual era a tentação aqui? É o reconhecimento público e confirmação de identidade, autoridade e poder antecipadamente também, ok? Qual era a tentação? Reclamar reconhecimento antes da hora, evitar os processos de aprendizagem e sofrimento, mas querer o status dos vitoriosos. Evitar o deserto, mas querer a posse das promessas, sem adquirir maturidade, que só vem com o tempo e vencendo os desertos. É querer a bênção da ressurreição sem morrer. É querer provar o Pentecostes sem passar pela cruz. É querer a posse da terra prometida, mas sem passar pelo deserto e aprender a lei de Deus. E aprender sobre o coração de Deus. Muito bem, vai comigo, para o quarto item aqui, que é o seguinte, que eu inseri na sua apostila. Não é uma tentação de Jesus, mas é uma lição que eu estou tirando também dos desertos, que eu quero que você compartilhe também na hora de conversarem. Quarto, os desertos revelam quem realmente somos. Não nas festas, não no dia legal, não no dia de férias, os desertos revelam quem realmente somos. No deserto, Deus revelou-se a Moisés e ao povo, lembra disso? Muito bem, é lugar de revelação. O deserto é lugar de revelação. Segunda coisa, no deserto, o povo foi revelado quem realmente era. É isso que acontece no deserto. Mas vamos lá. Os desertos revelam nosso coração e sentimentos mais íntimos. Os desertos revelam nossas reais intenções. Os desertos revelam os demônios dentro de nós e nosso caráter. Eu sei que eu estou pegando pesado aqui, revelam os demônios dentro de nós. Na verdade, eu estou chocando um pouquinho, mas o que eu quero dizer é que as áreas dentro da nossa vida que estão debaixo da influência de demônios. Ok? Vamos lá. E, por último, os males precisam ser revelados para sermos curados e libertos. Se é no deserto, lugar onde tudo vai ser revelado, então eu tenho que passar aprovado pelos desertos para que eu possa também, depois de ter a minha realidade revelada, o meu interior revelado, os meus pecados revelados, eu poder experimentar a cura e libertação. É isso. Considera essas coisas todas na conversa, tá certo? O segredo de Jesus é o seguinte, ele orou, depois ele se alimentou da palavra de Deus. Lembra que ele venceu Satanás com a palavra. Meu querido, tempo de reclusão, tempo de isolamento, é tempo de estudar a palavra de Deus, ok? Aproveita, lembra que a lei foi revelada no deserto, a palavra de Deus estava sendo entregue no deserto, o povo precisava comer dessa palavra, ok? É tempo disso. Orar, se alimentar da palavra de Deus, esperar e confiar em Deus e adorar a Deus com a vida. Adorar a Deus é mais do que levantar mãos, é mais do que cantar. A nossa vida deve ser uma expressão também de adoração. Vai para a última parte da apostila. Eu estou propondo aqui vocês responderem essas 3 perguntas e conversarem entre vocês aí em casa e compartilharem no grupo do WhatsApp
com a tua célula também. Aí o teu líder vai orientar essas partes aí. Espero que tenha abençoado a tua vida, tenha uma boa conversa, que seja edificante e que a gente saia melhor depois de tudo isso. Deus te abençoe. Fique em paz.